Olá, amigos e amigas, sejam todas e todas bem-vindos a mais uma atividade do Grupo Kairos. Nós também somos igreja. Sou o professor Heraldo Batista, sociólogo, com muita satisfação que teremos hoje mais uma atividade com o Alder Júlio, sociólogo e educador popular. Seja bem-vindo, Alder, tudo bem? Tudo bem, Heraldo. Cumprimento fraternalmente e felicito pelo seu empreendimento de estar sempre ajudando a gente a refletir sobre os desafios da nossa atualidade. É isso. Obrigado, Alder. Bom, o tema da atividade de hoje é movimento das comunidades populares, 50 anos de história e luta. Pedimos aos colegas do chat que assistirem este vídeo que divulguem o mesmo e também inscrevam-se em nosso canal e divulguem nossos vídeos. É importante vocês ativarem o sininho para receberem todas as notificações, tudo bem? Bom, agora nós passaremos a vinheta, que é em comemoração aos 25 do Grupo Kairos, nós também somos igreja. Após a vinheta, nós passaremos a palavra para o Alder Júlio fazer a exposição deste tema. Vamos lá, na vinheta. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Ei, somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Ei, vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Convido os negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão. Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Ei, somos gente nova vivendo o amor, somos como... É isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para o Alder Júnior, educador popular, que vai desenvolver sobre o tema Movimento das Comunidades Populares, 54 anos de história e luta. Com a palavra, Alder. Heraldo, saúdo fraternalmente. Exatamente no momento em que essas sebes estão se preparando para viajar até Rondonópolis, em Mato Grosso, a fim de realizarem o 15º Intereclesial. Muito importante que a nossa música atente para esse lado aí. O nosso tema de hoje, como a Heraldo muito bem já anunciou, é pensar um pouquinho a caminhada de 54 anos do movimento das comunidades populares. Até essa notícia surpreende a muita gente. Ainda há um movimento que tenha 54 anos de caminhada? Sim, e este movimento é o movimento das comunidades populares, o MCP, como normalmente é mencionado. De quem se trata este movimento? O movimento das comunidades populares, ele vem desde o tempo em que a JAC, a Juventude Agrária Católica, funcionava como um dos tópicos da ação católica especializada, que era constituída de movimentos como JAC, Juventude Agrária Católica, a que o MCP dá sequência, mas também tinha a JEC, Juventude Estudantil Católica, tinha a JIC, que era mais do mundo independente, da classe média, havia a JOC, talvez a mais importante, Juventude Operária Católica, e tinha a JUC, Juventude Universitária Católica. Então, esse é um tempo que precede o golpe militar, que tem um acúmulo muito grande, tanto do ponto de vista eclesial, quanto do ponto de vista social. A ação católica especializada, realmente, constituía uma escola de formação extraordinária, formação política, formação cristã ao mesmo tempo. Então, é a esse movimento da ação católica especializada, especialmente em relação à JAC, Juventude Agrária Católica, que dá sequência o movimento das comunidades populares lá em 69. Portanto, em plena ditadura militar, este movimento dá sequência aos trabalhos da ação católica especializada. Então, nascido como um grupo, digamos, ligado mais à Igreja Católica, continua sendo um movimento formado por cristãos e cristãs, cidadãos e cidadãs, numa perspectiva, de certa maneira, autônoma da hierarquia. Assim nasceu o MCP, que no seu nascimento não tomava o nome de MCP, de Movimento das Comunidades Populares, o que veio acontecer nos inícios dos anos 2000. Mas funcionava de que modo? Funcionava, primeiramente, como uma expressão do MER, Movimento de Evangelização Rural. O MER é sucedâneo imediato da JAC, da Juventude Agrária Católica. O MER era, portanto, constituído de cidadãos e cidadãs, de cristãos e cristãs, àquela altura, muito ligados à hierarquia da Igreja Católica, digamos assim. E o MER, que se propunha a evangelizar o campo, evangelizar o mundo rural, tratou de trazer uma série de questões no sentido do compromisso político de transformação. Como era o tempo do regime militar, exatamente no golpe, dentro do golpe, 69, não esqueçamos, 69 é o tempo em que começa a vigorar a ditadura de Médici, né, que vai de 69 a 73, portanto, neste momento é que surge esta experiência, esta caminhada do MCP, na época, atuando como MER, né, Movimento de Evangelização Rural. Então, tratava-se de estar
enraizado junto aos camponeses, nas áreas rurais, nas áreas mais afastadas, e buscar também ser esse fermento na massa, ser essa energia transformadora junto aos camponeses e camponesas. Em vários estados do Brasil. Hoje ele está, por exemplo, firmado em torno de 12 estados, não somente no Nordeste, onde tem sede, a sede do MCP em Feira de Santana, na Bahia, mas ele está espalhado também por outros estados do Nordeste, é o caso de Alagoas, é o caso de Pernambuco, é o caso da Paraíba, é o caso do Ceará, do Maranhão, mas ele está também estendido pelo sul do país. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde tem uma atuação muito importante, inclusive tendo já merecido uma reflexão em âmbito de tese de doutorado. A Eliane Tavares tem essa tese sobre o MCP, que atua não somente no Rio, mas em outros estados do Sul, como também São Paulo. Já foi mais forte ainda do que hoje o movimento das comunidades populares em São Paulo, mas também atua em Minas Gerais, muito forte em Minas Gerais, e também atua no Rio Grande do Sul. Então, como veio, é um movimento que 54 anos depois, continua vivo, continua dando as suas caras, ainda que ao seu modo. Quando eu digo ao seu modo, é porque o MCP, que atravessou esses 54 anos sob várias denominações, como eu já disse, sucedendo da JAC, depois o MER, Movimento de Evangelização Rural, depois como uma corrente sindical independente, corrente sindical dos trabalhadores independentes, depois como comissão de lutas e, finalmente, como movimento das comunidades populares. Importante ver essa trajetória para entender como os movimentos sociais dignos desse nome, quando eu digo dignos desse nome, é porque não se trata de um amontoado de pessoas, mas se trata de uma perspectiva de transformação social, se trata de um compromisso político e cristão de atuar a partir das bases, desde as bases, e buscar fermentar a sociedade em busca de uma nova sociedade, como a gente acabou de ouvir no canto, o chamado Baião das Sebes, escrito de composição de Zé Vicente. Então, a gente está observando que o MCP continua fiel a esse mesmo laço. Um movimento social digno deste nome, porque se trata de um movimento que, além de perseguir sua bandeira, a sua bandeira própria, na verdade, é uma nova sociedade, é a construção de uma nova sociedade, assume o compromisso de buscar lutar desde já por essa bandeira principal. Portanto, se trata de um movimento social autêntico. Eu digo autêntico porque ele não é como aqueles movimentos que são centenas, que atuam a partir de sua bandeira específica, seja moradia, seja terra e assim por diante, mas atua principalmente na construção de uma nova sociedade, além da sua bandeira específica, que é legítima, isso é legítimo, sim, no entanto, ele está comprometido com a transformação em relação a uma nova sociedade capaz de superar o capitalismo, o modo de produção capitalista perverso em relação aos seres humanos, em relação aos animais, em relação à mãe natureza. Então, tem esse compromisso que está cada dia testemunhado a partir dos seus membros, a partir de sua organização. É sobre isso que agora eu vou falar. Como é que se organiza o MCP? Então, o MCP está organizado nas várias esferas da realidade. Está organizado do ponto de vista econômico, está organizado do ponto de vista político, está organizado do ponto de vista cultural, do ponto de vista das artes, por exemplo. Não é por acaso que os seus setores apontam nessa direção. O MCP trabalha com vários setores. Por exemplo, trabalha com o setor de juventude. Setor de juventude que ainda hoje tem uma incidência muito forte nas várias iniciativas que o movimento toma e assume. O setor de mulheres, o setor relativo à cultura, tem o setor relativo aos jornais, por exemplo, é pouco divulgado, até porque o MCP não tem a prática que a gente aconselha que tenha, de divulgar as suas iniciativas, os seus feitos a partir da internet. A gente tem estimulado muito os companheiros e companheiras do movimento. Quem sabe se nesse próximo congresso que vão realizar, vai ser em 2004, o primeiro congresso do MCP, vai ser em Feira de Santana, em 2024, para o qual ainda todos os seus membros estão preparando. Pois bem,
embora não tendo esse gesto, esse compromisso em divulgar suas práticas, seus feitos por meio da internet, não tem blog, não se fala muito nessa linha das redes, embora a gente tenha insistido cada vez mais na necessidade que o movimento repense essa sua atitude de distanciar-se das redes sociais. A gente tem muito mais estimulado nessa direção e, quem sabe, o congresso que vai acontecer em 2024 em Feira de Santana abre espaço nessa direção. É um terreno de luta que não pode e não deve ser desprezado. Ao contrário, deve ser utilizado também como todos os meios para a gente vencer essa ideologia burguesa, a ideologia que faz com que a sociedade viva escravizada por um sistema que privilegia os setores burgueses, sobretudo a questão das finanças, os financistas de hoje. Então, eu vim dizendo que o MCP também trabalha com jornais que não são apenas informativos, são também de informação de qualidade, mas o MCP não se limita a ter um jornal noticioso, mas, sobretudo, um jornal formativo. É importante ver que o jornal principal é o Jornal das Comunidades, o jornal A Voz das Comunidades. É o nome oficial do jornal. Jornal A Voz das Comunidades. Jornal Voz das Comunidades, que normalmente circula desde a primeira década dos anos 2000, circula 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Jornal Voz das Comunidades. Circula 3 vezes ao ano, é distribuído pela sua base, pessoalmente a distribuição se faz, e esse jornal é um instrumento de formação também para os que pertencem e as que pertencem ao movimento das comunidades populares. O jornal Voz das Comunidades deve ter em torno de 16 páginas, não me lembro bem agora, 16 páginas, que tem um papel muito importante do ponto de vista informativo, porque lá a gente encontra uma série de notícias que vêm das várias regiões do movimento, das várias regiões do Brasil, e também das várias comunidades do campo e também das periferias. É importante dizer que o MCP não trabalha somente no âmbito rural, no âmbito do campo, também trabalha no âmbito das periferias urbanas. Por exemplo, o que se faz no Rio de Janeiro é de grande importância, porque tem uma inserção muito forte lá no Rio de Janeiro, nas favelas, nas comunidades, por exemplo. Tem um trabalho bonito que lá é realizado. Ainda há pouco eu via notícias dando conta de companheiros como companheiros que estão nessa linha de frente por lá também, animando as comunidades. É o caso do Gelson, é o caso de Janduí e assim por diante, lá no Rio de Janeiro. Então, o jornal A Voz das Comunidades é um jornal que se presta nessa direção de informação, de fazer circular em vários pontos onde o movimento está organizado, as notícias que vêm de diversas partes. Essas notícias constituem não apenas uma informação preciosa de base, mas também um estímulo formativo a essas comunidades também. Então, o jornal A Voz das Comunidades, é importante quem queira também tomar conhecimento, saber como se consegue, o jornal A Voz das Comunidades, que tem esse duplo objetivo, objetivo informativo, fazendo circular as notícias, os empreendimentos, as iniciativas tomadas pelos diversos movimentos ao longo das regiões do Brasil, como é que eles estão fazendo, que mutirão está sendo realizado, que investida está sendo feita em tal local, como se faz a ajuda de solidariedade àqueles que estão no momento de pandemia e assim por diante. Então, as notícias vão circulando com um objetivo informativo, mas também um objetivo formativo. Do ponto de vista formativo, há textos importantes, não só o editorial, mas outros textos circulam no jornal A Voz das Comunidades que ajudam nessa direção de avanço da consciência crítica dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Fazem análise de conjuntura periodicamente, com a intenção de ajudar os membros do movimento a tomarem ciência do que anda acontecendo e também ajudar a tomar sua posição diante disso aí. Também, além do jornal A Voz das Comunidades, tem também, circulou, hoje já não circula, mas circulou durante um bom período, outro informativo dedicado mais à juventude, intitulado Jornal
União da Juventude Popular. União da Juventude Popular. Circulou, evidentemente, tomando em consideração, principalmente, o público jovem que já tem uma incidência muito forte, muito brilhante, muito ativa no movimento, em várias regiões em que o MCP atua. Então, é importante ver, a partir dos interesses dos jovens, por exemplo, a questão da cultura, a questão do esporte, por exemplo, a questão das artes, tudo isso vem sendo muito bem trabalhado, não somente no jornal Voz das Comunidades, como também no jornal União da Juventude Popular. Também trabalha-se muito com os bairros, nas praças, por exemplo, a partir de teatro, a partir de encenação, a partir da poesia, a partir das artes em geral. Há um gosto muito grande do MCP nessa direção artística, que é um setor muito bem protagonizado pela juventude do MCP, do Movimento das Comunidades Populares. Então, é uma informação importante que tem esse jornal, que já não circula. A gente procura ver, quem sabe, de retomar essa caminhada, porque tem um papel importante da juventude. Por isso mesmo, o jornal há de circular. Acontece que, nesses preparativos para o congresso que vai acontecer em julho de 2024, houve a decisão da coordenação geral do movimento, do MCP, de consagrar, durante todo este ano, um único jornal, o jornal A Voz das Comunidades, que veio em número especial, todo ele consagrado à preparação do congresso a acontecer no próximo ano, em Feira de Santana. De modo que todo o jornal toma a atenção dos militantes do MCP, no sentido de organizarem em cada local, em cada comunidade rural, nas periferias urbanas, organizar como deve ser esse congresso, quais os temas que vão ser priorizados, como é que a comunidade está sugerindo, como é que a decisão desses temas vem da base, vem das reuniões que são feitas em vários estados do Brasil, também aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba nós temos muita atuação do MCP, tanto em Santa Rita, na Grande João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, tem uma sede do MCP, uma sede que vem sendo muito bem vivenciada, muito bem utilizada, com reuniões frequentes e também com a escola destinada à infância, que tem sido conduzida por membros do MCP também em Santa Rita. Então, no caso da Paraíba, nós temos organizado o MCP de maneira mais forte, aqui em João Pessoa, em Santa Rita, melhor dizendo. Também temos na região do Agreste, a região de polo sindical muito importante, que fica ali em Alagoa Nova. Alagoa Nova constitui uma referência sindical rural muito importante para a região próxima a Campina Grande. Então, atua muito lá, tanto em Alagoa Nova, como também em Mogeiro, que também já é parte do Agreste, digamos assim. E atua também no Sertão, onde, aliás, teve o seu início em Cajazeiras. Em toda aquela região de Cajazeiras, a gente tem um início próspero, tanto daqueles primeiros militantes do MCP. É o caso, por exemplo, do companheiro Zé Alves, é o companheiro Chico Malta também, que está ali em Carrapateiras, pertinho de Cajazeiras. Então, um movimento muito bem organizado aqui na Paraíba. Mas também tem Pernambuco, na região da Mata, por exemplo, São Lourenço da Mata, tem Aldo, é uma das figuras que coordenam, que animam aquela região, junto com outros companheiros e companheiras. É um movimento muito cioso da coletividade, do espírito comunitário, de vencer o individualismo. Não gostam de aparecer por nomes. Eu faço um parênteses aqui para dizer uma observação. Eu, Alder Júlio, não pertenço ao MCP, como também não pertenço a outros movimentos, mas acompanho, me sinto comprometido com todos eles. Então, o parênteses que eu queria fazer era para dizer da dificuldade de, quando converso com Chico Malta, que mora em Carrapateiras, ainda hoje, então ele vinha entregar os jornais, vinha também por casa, e a gente debatia muito tempo. Mas ele sempre se negou e se nega a falar a partir dele. Ele sempre gosta do movimento, tem os seus próprios pensamentos, mas gosta de frisar, gosta de tocar, gosta de acentuar a importância do coletivo, do movimento. Alguma informação que eu dizia para ele, olha, isso eu não sei, é bom perguntar ao movimento. É um companheiro que tem uma atitude comunitária muito grande, sem perda das suas convicções pessoais, um grande militante. Então, a gente tem
também em Pernambuco, como eu dizer, grandes iniciativas também na região de São Lourenço da Mata, por exemplo, também na região próxima a Recife, a gente tem também grande atuação do MCP, Também, eu estou falando daqueles que eu conheço mais de perto, é o caso de Maceió. Quem quiser, olhando o jornal, vai ver a vivacidade desse movimento, vai ver como ele está muito atuante em várias partes, é a partir das bases. O que impressiona no MCP, no seu processo organizativo, é essa aposta, esse investimento contínuos no processo comunitário, seja pela expressão da solidariedade a partir de mutirões frequentemente organizados, mutirões do ponto de vista de ajudar a reformar a casa de um companheiro, de uma companheira, se organiza um mutirão, se marca o dia e aquele grupo vai também, com muita alegria, dedicar seu trabalho àquele companheiro ou àquela pessoa que está em falta, que está com dificuldade, por exemplo. Então, o mutirão é uma expressão muito forte desse movimento, o mutirão, a organização de mutirão. Outra coisa importante do MCP é também do ponto de vista econômico. É um movimento que tem investido muito na autonomia grupal. Essa autonomia também se dá do ponto de vista econômico, essa autogestão do ponto de vista econômico. Por quê? Elas têm um grupo chamado GIC, Grupo de Investimento Coletivo, GIC, Grupo de Investimento Coletivo, por meio do qual aqueles companheiros e aquelas companheiras do movimento e outras pessoas conhecidas que queiram participar dessa caixa comum, não vamos falar em banco, podemos até imaginar como uma referência, mas é uma caixa comum por meio da qual as pessoas que dispõem de um pouco mais de dinheiro podem emprestar seu dinheiro a essa caixa comum, podem depositar esse dinheiro com pequenos juros, por exemplo, e todo esse dinheiro depois se volta para a própria comunidade, se volta a partir de alguns projetos do campo, da cidade. Então, a compra de um equipamento rural é muitas vezes financiado por meio desse GIC, do Grupo de Investimento Coletivo. Não se trata de um banco convencional, isso é muito claro para dizer. Não se trata de um banco convencional, se trata de uma caixa comum, por meio da qual se financiam as atividades mais importantes desse movimento. Eu quero dizer que este gesto lembra muito, lá atrás, a ação católica, não é? A JOC, por exemplo, vou dar um exemplo, a JOC tinha esse capricho de procurar fazer sua caixa comum de modo a financiar de forma autônoma as suas atividades, mantendo a sua independência, tanto do ponto de vista do mercado, quanto do ponto de vista do Estado e mesmo da própria hierarquia eclesiástica. Então, a Ação Católica Operária, por exemplo, a Ação Católica Operária e outras expressões da ação católica especializada, como a JAC, como a JOC, como a JUC, tinham muito essa preocupação de manter a sua caixa comum de modo a financiar suas atividades com liberdade, com certa autonomia, sem depender nem do Estado, nem do mercado, nem também de outras instituições que depois tentem tomar conta do movimento. A autonomia é uma preciosidade para o MCP. A autonomia em relação ao mercado, ao Estado, é uma forma de você lutar contra o modo de produção capitalista, dentro dele já tendo expressão alternativa no fazer educativo, no fazer político, no fazer econômico, no fazer cultural, no fazer dos valores em geral. Até o ponto da religião também é uma forma de preocupação, religião libertadora. Aí, o MCP tem muito a ver com a teologia da libertação, tem muito a ver com as SEP, tem muito a ver com outros movimentos eclesiais que têm esse entendimento de que os cristãos, pelo segmento de Jesus, são chamados a se comprometerem, a se organizarem em busca de uma nova sociedade. Portanto, em busca de um modo de produção novo, de um modo de produção, de um modo de consumo e de um modo de gestão societal alternativos ao capitalismo, alternativos a esse modo de produção que é cruel em relação aos seres humanos, em relação à mãe natureza. Superar o capitalismo é um compromisso muito grande daqueles que fazem o MCP. Isso é importante dizer porque a gente
tem pouca notícia de um movimento como esse. Veja, é um movimento mais que cinquentenário e, no entanto, é pouco conhecido ainda, não é? Pelo fato de que, na nossa cabeça, nas notícias, geralmente, figuram movimentos importantes, como o MST, como a Via Campesina, em âmbito latino-americano, mas não circulam ideias e notícias sobre o MCP. Esse é o momento também que a gente aproveita para divulgar o MCP, divulgar a sua forma organizativa, a sua forma de educação popular, muito bem praticada pelo grupo, e a sua forma de luta. São muitas as lutas pela habitação que tem travado o MCP. Em vários estados, em várias regiões, o MCP tem se comprometido com lutas populares, no sentido de solidariedade a grevistas, no sentido de solidariedade à população sem casa, à população de rua, tem feito atividades muito importantes nessa direção, o MCP. Eu diria que são algumas ideias que a gente apresenta aqui do MCP, do Movimento das Comunidades Populares, a partir das quais a gente vai observar a necessidade de a gente entender que o MCP é como se fosse uma célula do movimento trabalhador, do campo e da cidade, mas em busca também de união com outras células, com outros movimentos sociais. Há uma dificuldade grande também nos dias de hoje de a gente concentrar toda a nossa energia de militância apenas em um movimento. Isso é importante? Deve continuar? Deve. Mas o que é que falta? Falta a gente entender que a gente não vence o capitalismo a partir de um movimento, por mais expressivo que ele seja. A gente só pode enfrentar exitosamente o capitalismo a partir da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora vai além de um movimento específico, vai além de uma organização de base. Temos que nos unir, temos que nos preocupar com que em cada lance que a gente produza, em cada atividade que a gente tem importante, por exemplo, como esse congresso, desse congresso possam participar pessoas também de outros movimentos e, ao mesmo tempo, cobrar que outros movimentos aí representados também abram porta, abram suas janelas para que a gente do MCP também possa participar. Portanto, essa tentativa de a gente unir os movimentos sociais como classe trabalhadora, porque nenhum movimento social isolado pode se dizer representante exclusivo da classe trabalhadora. É o conjunto dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade. É isso que vai dar uma diferença muito grande na oportunidade e na condição de a gente enfrentar o capitalismo em todos os seus terrenos. No terreno dos valores, no terreno também da economia, da política, no terreno da cultura e assim por diante. Então, são algumas palavras que eu gostaria de compartilhar, ao mesmo tempo parabenizando aqueles e aquelas que fazem parte do MCP, do Movimento das Comunidades Populares, mas, ao mesmo tempo, também no sentido de incentivar as pessoas que conheçam menos ou pouco, ou não conheçam este movimento, de tentar fazer o esforço para conhecê-lo melhor, sobretudo através do seu jornal A Voz das Comunidades, e ver as suas lideranças também muito combativas ainda hoje, né? Pessoas que já não têm 20 anos, é o caso do companheiro Zé Alson, é o caso do companheiro Gelson, já são militantes desde as origens, então a gente tem de entender que há uma continuidade, uma preocupação desse movimento de não ficar somente com aquela turma da velha guarda, mas também, com a colaboração dessas pessoas, também ajudar no processo da juventude, de comprometimento da juventude e também das crianças. É interessante notar como nos setores do MCP estão presentes não somente as pessoas idosas, os grandes agentes desse movimento, aqueles que são patriarcas e matriarcas. Eu me lembro também, em Santa Rita, por exemplo, a importância de um companheiro como Ronaldo, ou a sua esposa Francisquinha também, desde a origem estão lá também. E não só os dois, marido e mulher, mas os filhos também. Então, tem a Domitila, tem a Maíra, e tem também o genro, que é Tiago, grande lutador popular nessa direção. Estou falando aqui de João Pessoa, da Paraíba, porque eu tenho mais intimidade, porque muitas vezes frequento também as iniciativas que eles promovem, e elas promovem também. Então, entender que é um movimento importante a ser tomado a sério e que tem também seus desafios, dos quais apontamos 2 desafios. Um desafio é como esse movimento da classe trabalhadora é chamado também
a ter um entendimento cada dia maior do sentido do internacionalismo, de buscar também fazer o diálogo com outras forças internacionais. Eu sei que é muito comum no MCP o apreço muito grande pelos zapatistas. Pronto, é importante ter essa relação, aumentar, torná-la orgânica também, não só com os zapatistas, mas com outras forças também existentes no mundo. Estreitar esse relacionamento, seja via internet ou ocasionalmente também com a presença de lá e cá dessas pessoas também que integram. Então, internacionalismo. Outro desafio, já foi mencionado, que é estimular os companheiros e as companheiras nesse congresso, que vai acontecer em julho de 2024, o primeiro congresso do movimento, no sentido de também se abrirem à internet, entenderem a ação na internet, a ação nas redes sociais, como um campo de luta a ser disputado. Assim como a gente não deve desprezar, como eles não desprezam a importância do chão da fábrica, do chão do dia a dia, do chão da roça, das comunidades rurais, das comunidades urbanas, nunca dispensar, nunca substituir, jamais substituir a internet pela presença, pela energia que a presença confere, nunca substituir, mas sem prejuízo desse terreno presencial, avançar também e comprar essa briga cultural, essa briga também na via da internet. Eu acho que isso é um desafio também que, fraternalmente, eu apresento para os companheiros e as companheiras do MCP. Bom, aqui estão alguns pontos que a gente levantou para provocar. Não tem a intenção de esgotar, longe disso, no entanto, de despertar o interesse das pessoas, sobretudo dos movimentos populares, para também se congraçarem com o MCP, no sentido de atuarem de maneira conjunta, de maneira organizada, de maneira orgânica, como classe popular, como classe trabalhadora, a fim de que a gente não fique isolado, cada movimento no seu terreno, mas buscar também entender a força que o nexo, que a união desses movimentos tem enquanto arma da classe trabalhadora em busca de superação do capitalismo, em busca de superação desta sociedade perversa, tal como modo de produção, como modo de consumo e como gestão societal. Obrigado, Calder Júlio, pela brilhante exposição, e falar para os colegas que esta atividade estará disponível no nosso canal, né? Então, divulgue mesmo, compartilhe para os seus colegas, com os amigos, esta atividade, né? E queremos lembrar a todos e a todas que nós teremos a organização do ciclo de debate do Kairos, né? Nós também somos igreja, no dia 19 de julho. Quem vai ministrar a palestra será o Eduardo Hornaê, né, que é historiador, e o tema é o legado histórico e teológico de José Comblan. Ajude a divulgar também essa atividade, nós divulgaremos nas redes sociais e compartilhe, por gentileza. É isso, obrigado a todas e a todos, e até a próxima atividade. Alder, você dá um alô, um tchau, despedir. Eu, agradecendo a Heraldo pela persistência de nos ajudar, de contribuir aqui ao interno do Grupo Kairos e também a outros grupos dos quais ele também participa. Agradecer pela sua persistência, pela sua competência em tornar as redes sociais como campo de luta para nós também. E aquelas e aqueles que nos acompanharam agora ou depois, minhas saudações fraternas e sororais. Um grande abraço. Obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima atividade.